escolhida e fazer algumas advertências. Primeiro, eu não sou estudante, eu não tenho formação em filosofia, não sou estudante do estoicismo, eu sou hiper iniciante. E, na verdade, o que eu estou estudando é um campo novo, que surgiu provavelmente por volta da década de 90, nos Estados Unidos, chamado estudos contemplativos. Então, eu me referir bastante a isso e ao termo práticas contemplativas. Por favor, não pense que isso tem alguma a ver com contemplação com Platão, ou Aristóteles, ou qualquer coisa desse tipo. Não tem. Esse foi um termo que foi consensuado por questões de ordem prática, principalmente para evitar, afastar a ideia, que é bastante forte nos Estados Unidos, de misturar questões religiosas em ambientes seculares. Né? Então, eles pensaram em práticas meditativas, eles falaram, não, é melhor práticas contemplativas. Não. Então, o objeto de estudo de estudos contemplativos desse campo é práticas contemplativas. Por isso, eu vou me referir a mindfulness. Alguém já ouviu falar em mindfulness aqui? Já saíram várias publicações na grande imprensa aqui no Brasil. Vamos dizer que seria uma meditação budista. E vou também me referir aos exercícios espirituais do Adô como práticas contemplativas, porque eles consideram nesse campo que eles seriam. Meu interesse é no Adô e meu interesse de pesquisa também são as práticas contemplativas aplicadas à educação. E o que me motivou a escrever sobre isso é a minha preocupação com a voracidade que mindfulness está aparecendo, inclusive, para o meu espanto, no campo do estoicismo. Então, na verdade, eu vim assim, com uma intenção de alerta, cuidado, quando vocês virem isso. O crescente interesse na prática contemplativa de mindfulness, também conhecida como atenção plena, é a tradução que foi dada aqui no Brasil, contemporaneamente estruturada em torno de intervenções clínicas, sendo as mais conhecidas o Programa de Redução de Estresse baseado em Mindfulness e o Programa de Terapia Cognitiva baseado em Mindfulness, também vem se difundindo entre estudiosos e praticantes do estoicismo. Estudos que questionam se haveria similaridades entre mindfulness e o exercício estoico da atenção, pela relação que ambos guardam com o prestar atenção e a vivência do momento presente, reconhecem, por um lado, que as diferenças entre essas práticas superam significativamente suas aparentes semelhanças. Porém, por outro lado, defendem o emprego do termo mindfulness estoica como referência à atenção estoica. Evidências neste sentido foram encontradas na literatura acadêmica, em publicações específicas sobre o estoicismo e, mais popularmente, em artigos de websites e blogs. Uma rápida busca com a ferramenta Google apontou pelo menos 8 artigos sobre o tema, sendo 3 deles no website Modern Stoicism e localizou ainda o curso à distância Stoic Mindfulness and Resilience Training, treinamento em Mindfulness e Resiliência Estoicas, desenvolvido por Donald Robertson e patrocinado pelo grupo Stoicism Today, ligado à Universidade de Exeter. Assim como uma sessão sobre as relações entre a filosofia estoica e Mindfulness no curso Desmistificando Mindfulness, disponível na plataforma Coursera. Então, não é algo desprezível. Em nosso entender, o construto Mindfulness estoica apresenta 2 equívocos. Ignora que tais práticas são sempre cultural e socialmente localizadas. E sugere uma insuficiência de familiaridade com o debate atual sobre os fundamentos éticos de mindfulness à luz das fontes de diversas tradições budistas, de onde tal prática procede. No que se segue, propomos investigar estas 2 hipóteses, tomando por base os argumentos contidos nos textos de Patrick Usher, Was There a Stoic Mindfulness? Haveria uma mindfulness estoica, publicado no volume 1 de Stoicism Today Selected Writings, e de John Sellers, Roman Stoic Mindfulness, An Ancient Technology of the Self, Mindfulness estoica romana, uma antiga tecnologia do eu, que é o capítulo de um livro, Ethics and Self-Cultivation, confrontando-os com o modelo heurístico das abordagens budistas proposto pelo budólogo John Dewey. Ao desenvolverem sua justificativa para o uso do conceito mindfulness estoica para referir-se a Prosoké, Usher e Sellers apresentam motivos distintos e parâmetros de análise similares.
Embora Usher admita que, do ponto de vista histórico, a associação entre mindfulness e estoicismo nunca tenha sido feita e não seja, entre aspas, estritamente correta, ele acredita que ela seja, entre aspas, útil. São citações dele. Porque indicaria tratar-se de uma, entre aspas, disciplina do prestar um tipo de atenção, sendo que a questão é determinar a que tipo de atenção ela diz respeito e, por via de consequência, a que objetivo ela se presta. Ao se referir a mindfulness como uma disciplina da atenção, Usher parece aceitar tacitamente a forma como mindfulness contemporânea costuma ser apresentada ao grande público, isto é, uma técnica transhistórica, universal e valorativamente neutra, que poderia assim perfeitamente encampar o conteúdo ético da filosofia estoica, ou qualquer outro conteúdo valorativo, tendo por especificidade tão somente o objeto e a finalidade da prática da atenção. Contudo, ao mesmo tempo, Usher não apenas reconhece as origens budistas de mindfulness, admitindo que tal prática é encontrada em várias expressões dessa tradição religiosa, como também demonstra como mindfulness e prosoke se tratam de práticas diferentes, enquanto, contraditoriamente, constrói seu argumento a favor de uma mindfulness estoica. Se Usher se apoia em razões utilitárias, que se mostram contraditórias, a opção de Sellers por mindfulness estoica parece ser meramente arbitrária. Ele simplesmente informa o leitor que pretende examinar a atitude de atenção em Epiteto e Marco Aurélio, que decide denominar mindfulness, e compará-la com versões mais modernas desta prática. Do mesmo modo que Usher, ele se vale de um modelo analítico que diferencia a mindfulness estoica da abordagem contemporânea pelo objeto sobre o qual deve recair a atenção e pelos fins a que se destina. Se as justificativas apresentadas pelos autores para a adoção do termo mindfulness estoica não nos parecem suficientemente convincentes, o modelo interpretativo empregado com base no objeto e na finalidade da prática de atenção não esgota todas as suas possibilidades de análise. Tanto é assim que, embora tanto Usher quanto Sellers concordem que o objeto da atenção de mindfulness contemporânea recai sobre a experiência imediata do indivíduo, sejam elas sensações, emoções, pensamentos ou o próprio momento presente em si, para o primeiro, Usher, a finalidade da prática seria tornar o indivíduo mais presente ou mais consciente da sua própria experiência, ao passo que o segundo autor, Sellers, expande este objetivo para a finalidade mais ampla do aumento da saúde física e mental, do bem-estar e da felicidade do praticante. Esta discrepância, aparentemente pequena, soma-se às demais evidências dadas por nossos autores de que a análise de uma prática contemplativa não deve prescindir dos sistemas ao qual pertence ou de onde procedem, sejam eles religiosos, espirituais, filosóficos ou seculares, englobando considerações de ordem antropológica, cosmológica, epistemológica, ética, ontológica, psicológica, soteriológica, teológica, além de concepções sobre o eu. Caso tivessem levado em conta a localização cultural e social de mindfulness, Usher e Sellers saberiam que esta prática, assim como qualquer prática contemplativa, deve ser examinada a partir do contexto onde está inserida, com o qual seu objeto e finalidade estão profundamente entrelaçados e do qual fazem parte os próprios fundamentos éticos da prática. Assim, diferenciar prosoké e mindfulness, porque a primeira tem por objeto preceitos éticos e a segunda supostamente não, assim como propor a expressão mindfulness estoica, ignorando as particularidades contextuais de mindfulness na própria tradição budista e em ambientes seculares, bem como de prosoké em relação à filosofia estoica, não nos parece uma estratégia recomendável. Um dos grandes debates... Qual seria o mindfulness, né? Mas qual é o termo budista para isso? Sati, eu já vou entrar nisso. Sati ou Smrti. Um é sânscrito, o outro é Pali. Eu já vou entrar nessa análise. Um dos grandes debates entre defensores e críticos de mindfulness... Bom, deixa eu até aproveitar. Mindfulness foi uma tradução feita por no século XIX, todo aquele movimento, quando houve colonialismo britânico na Ásia, principalmente no sul da Ásia, nas colônias, e muitos
muitos juízes, por exemplo, muitos intelectuais se interessaram pelos textos, não só budistas, mas os textos de filosofias e expressões espirituais e religiosas asiáticas. E eles começaram a traduzir para o inglês. E esse termo foi traduzido como sati, como mindfulness. Então, por isso que foi nessa carona. Tem uma história muito interessante por trás disso. Um dos grandes debates entre defensores e críticos de mindfulness envolve determinar se as suas abordagens contemporâneas estão alinhadas ou se desviam do budismo tradicional. Correlato a essa discussão está o esclarecimento sobre os fundamentos éticos de mindfulness contemporânea. No contexto das intervenções clínicas para o qual mindfulness foi transportada, muitos dos seus críticos apontam que ela está muito menos para uma prática que leva ao despertar e à liberação e mais para uma, abre aspas, tecnologia do eu terapêutica e neoliberal, fecha aspas, que medicaliza e psicologiza a saúde mental, o bem-estar e o sofrimento dos indivíduos, tornando-os os únicos responsáveis por seu cuidado. Não sei se isso soa semelhante com algumas coisas que estão sendo feitas com o estoicismo. Mindfulness seria, assim, a expressão de uma cultura de autoajuda e de psicologia popular, uma técnica da qual os indivíduos podem se valer para se ajustarem à crescente retirada do apoio social, dos estados do bem-estar social e ao esgarçamento do tecido comunitário cada vez mais característico das democracias liberais e pluralistas e do capitalismo consumista. Neste contexto, mindfulness seria moral e eticamente suspeita ou mesmo ausente de fundamentos éticos quando comparada às suas origens budistas. Quanto a esta última questão, o cenário se torna ainda mais complexo pelo fato de as intervenções baseadas em mindfulness se dirigirem a ambientes seculares. Os críticos indicam a construção de todo um discurso em torno de mindfulness como um modo de vida que conteria uma orientação ético-moral que lhe seria implicitamente inerente. Denunciando ao mesmo tempo que nos cursos de formação de instrutores do programa de redução de estresse baseado em mindfulness, por exemplo, explica-se aos participantes que esta intervenção se baseia em ensinamentos budistas, havendo inclusive a circulação de textos que estabelecem correlações entre as sequências abordadas nas sessões do programa e as doutrinas budistas conforme as escrituras do Cânon Pali. O Cânon Pali é a grande compilação que houve dos textos budistas, pelo menos na tradição do Theravada, que seria a mais antiga, ou no sentido de ser mais próxima, supostamente, do Buda. Escrituras tais como as 4 nobres verdades, as 3 marcas da existência e os 4 fundamentos de mindfulness. Dada a impossibilidade de mindfulness contemporânea se afastar por completo de suas raízes budistas, June defende que instrutores, praticantes e pesquisadores consultem as fontes budistas tradicionais sobre mindfulness para melhor se informar. Ele organiza-as em 2 categorias heurísticas, indicando teorias e práticas que tiveram origens geográficas diferentes e que mudaram ao longo do tempo em resposta a contextos culturais e sociais. A primeira categoria é dos estilos do budismo clássico, alinhada com o paradigma do Abhidhamma ou Abhidharma. O Abhidhamma ou Abhidharma é o terceiro livro dentro do Cânon Pali, que é dividido em 3 partes. Conforme explica June, trata-se de um contexto de preocupação com o sofrimento característico da vida ordinária e da prescrição de práticas contemplativas para fazê-lo cessar. O sofrimento seria causado por intenções distorcidas que, por sua vez, seriam produzidas por cognições distorcidas, gerando ações disfuncionais e estados mentais negativos, os quais perpetuam o sofrimento. Então, é como se fosse um ciclo. As distorções cognitivas tomam aquilo que produz dor ou sofrimento como algo que leva ao prazer e à felicidade. Aquilo que é impermanente por aquilo que é permanente. E aquilo que se relaciona com o não-eu, como se relacionasse com um eu autônomo. Então, essas seriam as 3 marcas do budismo, que é a impermanência, tomar aquilo que gera felicidade como algo que gera sofrimento, e o não-eu.
A finalidade das práticas contemplativas neste contexto clássico é fazer cessar as intenções distorcidas pela tomada de consciência da natureza impermanente, desprovida de eu e condutora do sofrimento, presente nos objetos da experiência sensorial e nos aspectos condicionados da mente, o que se dá pelo alcance de um estado de clareza mental denominado Vipassana. O Abhidharma, então, prescreve certas capacidades que precisam ser cultivadas para a obtenção deste estado, dentre as quais mindfulness, que seria smrti em sânscrito e sati em pali, e a clara compreensão e discriminação, que é denominada samprajñana. Mindfulness aqui tem a função primordial de estabilizar a mente para que o praticante possa ver as coisas em sua verdadeira natureza. O praticante aprende a cultivar a capacidade de manter o foco em um objeto, que é geralmente o fluxo respiratório, procurando evitar distrações. Aliado às práticas de mindfulness e de samprajñana, no esforço da estabilização da mente, o Abhidharma indica a prática da purificação, shila, isto é, do cultivo sistemático do pensamento, palavra e ação, de acordo com o corpo de preceitos éticos. Isto envolve outra capacidade mental a ser cultivada, a pramada, isto é, a diligência no monitoramento da observância destas virtudes. O praticante precisa estar constantemente vigilante em relação à sua vida mental para detectar quando intenções distorcidas e estados mentais negativos estão prestes a levar suas palavras e ações a violar os preceitos éticos. O código ético, assim, também serve como tipologia para que o praticante possa avaliar ou julgar seus estados mentais. Estas atitudes são exercitadas não apenas durante as sessões da prática formal, mas também no intervalo entre elas, as sessões de prática informal. Sessões não, mas esses espaços. A segunda característica heurística organizada por June refere-se aos estilos do budismo não dual, encontrados nas tradições tibetanas do Mahamudra e do Dzogchen, do Chan chinês, do Zen japonês e do Zion coreano. Afastando-se do paradigma do Abhidharma em questões importantes, mas também mantendo muitas de suas características, tais estilos reconfiguraram o problema do sofrimento, indicando como causa raiz não mais as intenções distorcidas e os estados mentais negativos, mas a própria estrutura que possibilita a formação destas intenções. Esta estrutura que distorce a experiência ordinária é a estrutura de uma subjetividade distinta contra distintos objetos da experiência. Um agente agindo em um mundo percebido como existindo lá fora. Para atenuar essa experiência de distinção ilusória entre sujeito e objeto, os estilos não duais do budismo procuram induzir o praticante à experiência da não dualidade. Desenvolveram 3 ferramentas filosóficas-chave para explicar a experiência da dualidade, como a análise da experiência pela emergência das formas fenomênicas, que são representações mentais subjetivas e objetivas que emergeriam simultaneamente, embora essas duas formas sejam a própria mente. B. A teoria da formação dos conceitos como representações mentais, que são aspectos da própria consciência, formadas em contextos em que o agente sempre está atuando no mundo e geralmente espera obter ou evitar algo, e em conexão com experiências do passado e antecipação do futuro. E, por fim, a consciência reflexiva, que monitora a experiência, a qual não emprega a estrutura sujeito-objeto, está presente a todo instante na consciência dualista ordinária e pode ser aperfeiçoada por meio de práticas contemplativas. Práticas estas que também atenuam a estrutura dualista. A capacidade de monitoramento da experiência feita pela consciência reflexiva é uma reinterpretação da prática da clara compreensão e discriminação, a samprajñana, do Abhidharma, passando a ser considerada o exame, momento a momento, do estado do corpo e da mente, cultivada junto com mindfulness. O praticante iniciante começa sua prática com o objeto de foco e, com o tempo, abandona o objeto, permanecendo apenas neste estado de monitoramento.
Com relação aos preceitos éticos, eles deixam de ter a função de indicadores empregados para julgar, nas práticas formais, os estados mentais salutares e os estados mentais negativos, mas continuam a exercer um papel importante no contexto da prática informal, na medida em que é exigido que o praticante adote um estilo de vida de acordo com o código ético, para assim sustentar o período das práticas formais. O praticante só se torna apto a receber as instruções sobre as práticas formais do Mahamudra, por exemplo, após ter passado por um período de treinamento nas chamadas práticas preliminares, que, dentre outras questões de ordem ética, o sensibilizam para o sofrimento alheio e o motivam a se tornar capaz de aliviá-lo. Toda a abertura da sessão da prática formal é iniciada com a rememoração destas práticas preliminares, de modo a reforçar o compromisso do praticante. Percebe-se assim como os estilos de budismo não dual estão mais alinhados com a ideia de mindfulness contemporânea, o que é inclusive historicamente atestado, dado seu impacto direto na constituição do programa de estresse baseado em mindfulness, cuja definição operacional adotada é a consciência que emerge através do prestar atenção de propósito no momento presente e sem julgamento para o desdobramento da experiência momento a momento. Conclusão. A partir deste mapa heurístico fornecido por June, podemos constatar que, dependendo do sistema em que mindfulness se insere, os vários budismos clássicos e não duais, bem como sua versão secular de intervenções clínicas, os aspectos do objeto, do foco da atenção e da finalidade da prática variam consideravelmente. O modelo de June também faz emergir outro importante elemento de mindfulness, a saber, a relação das práticas com os preceitos éticos. Enquanto estes sempre informaram e seguem fazendo as práticas não formais das tradições clássicas e não dual do budismo, diferem quanto ao papel exercido nas práticas formais e estão sob intensa discussão em mindfulness contemporânea, o que prova sua relevância para as práticas contemplativas. Isso nos leva a sugerir que futuras comparações entre mindfulness e prosoké procurem evitar o equívoco de afirmar que o que diferencia a atenção estoica é tão somente a referência a preceitos éticos. O mais indicado, a nosso ver, é discutir a distinção entre o conteúdo dos preceitos éticos, que informam tradições contemplativas distintas, na qual se desenvolveram práticas contemplativas específicas e sua articulação com elas. Por outro lado, esperamos ter demonstrado por que é altamente desaconselhável empregar o termo mindfulness estoica como sinônimo de prosoké, tendo em vista que, enquanto práticas, elas se reportam a concepções existenciais, psicológicas e éticas significativamente distintas.